como o lugar que eu ocupo como filha impacta no lugar que eu ocupo como mãe. É o tema do vídeo de hoje no Papo Sistêmico com as Mães. Uma das leis do amor, segundo Bert Hellinger, é a ordem, a hierarquia. E então, o que vem primeiro? O nosso lugar como filha ou o nosso lugar como mãe? Antes de sermos mãe, nós somos filha. A mãe, ela é a primeira relação que nós temos da nossa vida, é com a nossa mãe. Depois vem as demais relações, a relação com o pai, com os irmãos, se tiver irmãos, com outros familiares, com amigos, com o parceiro, com a parceira. Depois vem os filhos, mas é lá na mãe que o relacionamento inicia. É a nossa primeira relação, tanto física quanto emocional, quanto espiritual, é lá com a mãe. Então, quando algo não vai bem nas nossas relações, na nossa vida, para onde que nós devemos voltar? Para onde que nós devemos olhar? Para a nossa relação com a nossa mãe, porque é lá que tudo inicia. E principalmente em relação à maternidade, porque a forma como eu assumo a maternidade, ela diz muito do lugar que eu estou ocupando como filha. E muitas vezes nós não estamos ocupando o nosso lugar de filha. E isso pode soar estranho para você que está aí me ouvindo agora. Como assim? Eu como filha sou filha, eu sei ocupar o meu lugar de filha. Só que aqui eu estou convidando você a se colocar não com os pensamentos, com aquilo que você vê no mundo externo em relação à sua mãe. Eu estou te convidando a entrar em contato com a tua postura interna, com aquilo que está aqui dentro, com as sensações em relação à tua mãe. Sabe? Aquilo que tu sente mais no profundo. Muitas vezes nós nos colocamos fora do nosso lugar de pequeno, porque frente aos nossos pais, nossa mãe, o nosso pai, o nosso lugar é de pequeno, porque eles vieram antes e nós chegamos depois. Os pais são os grandes, os filhos são os pequenos. Então, quando nós estamos fora desse lugar de pequenos, quando nós adotamos uma postura que nos tira desse lugar. Que posturas são essas? Posturas do tipo ficar reclamando das atitudes dos pais, do comportamento que o nosso pai, que a nossa mãe tem. Ficar com exigências, muitas vezes exigências lá da nossa criança interior ferida. Coisas da nossa infância que nós gostaríamos que tivesse sido diferente e que a gente carrega muitas vezes até hoje, as nossas queixas, as nossas demandas. Isso nos tira do nosso lugar e é algo muito sutil, muitas vezes passa despercebido e é algo que acontece de forma muito inconsciente. Outra postura que eu posso estar adotando que me tira do meu lugar é ficar ensinando os meus pais, dizendo para eles o que é certo, o que é errado, que caminho eles devem seguir, ficar dando conselhos, faz assim, faz desse jeito, né? E ficar esperando que eles façam aquilo que tu acredita que é o melhor para eles. Porque nós podemos sim dar conselhos, porém nós devemos soltar as expectativas. Porque eles são adultos e eles dão conta, eles sabem o que é melhor para eles. Por mais que muitas vezes algumas atitudes, alguns comportamentos deles a gente desejasse que fosse diferente, nós não temos poder sobre isso, porque os nossos pais, eles são grandes e eles sabem o que é melhor. Então, quando nós estamos nessa postura de reclamação, exigências, demandas, ensinando, aconselhando, julgando os pais, porque tu deveria fazer desse jeito. A minha mãe não deveria falar assim com meu pai não deveria falar assim com a minha mãe. Julgando atitudes, julgando comportamentos, tudo isso nos tira do nosso lugar de pequeno. E desse lugar de pequeno, quando nós saímos desse lugar de pequeno,
e nós nos voltamos para a maternidade, aí a maternidade fica mais pesada. Porque quando eu saio do meu lugar de pequena frente aos meus pais, eu também saio do meu lugar de grande frente aos meus filhos. E aí muitas vezes o diálogo fica difícil, a obediência fica difícil, porque eu saio do meu lugar de grande. E aí até a obediência fica difícil. Por que que a obediência fica difícil? Porque eu estou ali frente ao meu filho, à minha filha, não como uma postura de adulta. Muitas vezes eu estou me trocando por ele. Estou me colocando de igual para igual. Porque os filhos, eles despertam gatilhos da nossa criança interior, das nossas dores lá da infância. Muitas coisas que eles fazem, comportamentos que eles têm, despertam gatilhos nossos. E aí, se a nossa criança ali ferida está batendo boca, digamos assim, com a criança frente à criança, a criança não vai obedecer outra criança. Então, um lugar para os nossos filhos nos obedecerem é um lugar de adulto. Então, por isso que o lugar que nós ocupamos como filha nos diz muito sobre a nossa maternidade. E quando a maternidade estiver pesada, quando eu não estou conseguindo gerenciar as coisas como eu gostaria no meu lar, para onde que eu devo me voltar? Para minha mãe. O olhar para minha mãe. O que que eu julgo na minha mãe? O que que eu julguei? O que que eu espero dela que eu não tenho? O que que eu estou fazendo que está me tirando do meu lugar de pequena? E aí, gente, aqui é um passo de cada vez. E é uma postura interna, é o teu sentir em relação à tua mãe, não é movimento externo, procurar mais ela, ficar mais perto e mais na casa dela, não é isso. É um movimento interno, é se permitir aceitar, se permitir concordar com a tua história, com tudo que a tua mãe pôde te entregar. Que muitas vezes o que as mães podem entregar para os filhos não é como eu gostaria que fosse, não é como eu idealizei. Eu queria mais carinho, mais abraço, mais afeto, mais atenção, e eu não tive. Mas se eu não tive, foi porque a minha mãe não teve para me dar. Porque ela também um dia foi criança, ela teve a infância dela, ela teve os pais dela. E com certeza ela deu tudo o que ela tinha de acordo com os recursos dela e não com os meus recursos. E aí quando a gente consegue ampliar este olhar e olhar de uma forma diferente, compreender o que há por trás do comportamento, que ali dentro da minha mãe mora uma mulher que tem a sua história, que tem as suas dores, que tem também as suas queixas, as suas demandas. Quando eu consigo enxergar a dor do outro e não só a minha, aí eu consigo fazer esse movimento que é interno, que é a minha postura em relação a ela mudar. O ir para o colo da mãe, muitas vezes é um movimento interno. É internamente fechar os olhos, se sentir pequena e se conectar com o essencial, com a vida que tu recebeu dela, com os cuidados, com o abrigo lá do útero, a amamentação, sabe? Se conectar com algo que é muito mais profundo, com o essencial que é a vida. E ali, no ato de gerar você, de dar a vida para você, ali ela foi perfeita. E o demais, todos nós somos imperfeitos na nossa perfeição. Então ela é a melhor mãe para você, de acordo com o jeito dela, com as demandas dela. E quando tu te conecta com isso, tu te coloca no teu lugar. Quando você está no teu lugar, a maternidade fica muito mais leve. Espero que tenham gostado da reflexão de hoje. Compartilhe com as pessoas que você acredita que também irão aproveitar este conteúdo de hoje, essa reflexão de hoje. Agradeço por você estar aqui e até o próximo vídeo.